O Salmo 91 é de autoria desconhecida. Muitos teólogos dizem que quem escreveu o Salmo 91 foi Moisés. Mas, quando você entra no texto original, que é o texto massorético, o texto da Bíblia original, está escrito com relação a esse salmo apenas oração do salmo. E em muitas Bíblias, esse salmo tem um título: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que corresponde ao primeiro versículo. Então, alguns dizem que foi Moisés, mas o único salmo na Bíblia em que existe o registro de que foi Moisés que o escreveu é o Salmo 90. O salmo não tem capítulo. Aqui nós estamos usando uma Bíblia que diz que é o capítulo 91, mas o salmo é uma coletânea, uma reunião de cânticos que se manifestam por meio de orações, lamentações, imprecações, que são aquelas orações em que o salmista pede a derrota, a morte, a destruição do inimigo. Mas todas as vezes que existe um salmo imprecatório, sempre aquele salmo termina com o salmista dizendo: Mas o Senhor é que toma a justiça, é o Senhor que toma a vingança. Então, as orações imprecatórias, quando você vê, elas servem como desabafo do salmista na sua sinceridade a Deus. E logo são seguidas de palavras que pedem que Deus tome o controle a respeito da justiça. Ensinar que nós podemos usar estes salmos para orar pedindo a morte, a destruição e a ruína dos nossos inimigos é um ensino equivocado, porque o texto tem que ser lido no seu contexto. Um exemplo é Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que está escrito: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem muitas pessoas que falam apenas o versículo 13. Então, vai dar a entender que nós podemos fazer tudo o que queremos. Mas quando nós lemos os versículos 11 e 12 de Filipenses 4, que vem antes de versículo 13, Paulo está dizendo: Já aprendi a estar com fome, a estar nu, a ter abundância e a ter fartura. Estou provado em todas as circunstâncias. Aí ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, na verdade, quando Paulo fala posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo que ele pode enfrentar todas as circunstâncias e que nada pode afastá-lo do Senhor Jesus. Então, na verdade, é um texto que fala a respeito de força, de fidelidade a Deus. E os salmos imprecatórios, quando tem algum salmo, como por exemplo 35, em que o rei Davi fala: pleiteia minha causa comigo, e que o ímpio receba o pagamento, ele fala no depois: o Senhor é que toma a vingança, o Senhor é que toma a justiça. Então os salmos, eles são cânticos que se manifestam em forma de orações, em forma de lamentações, em formas. O Salmo 13 é um exemplo de lamentação. No Salmo 13, o rei Davi começa o salmo dizendo assim: Até quando, Senhor, permanecerás distante? Até quando ficará longe? Será para sempre? Então é um salmo que traz uma lamentação. Aí tem os salmos imprecatórios e tem os salmos de júbilo, como por exemplo o Salmo 100, que fala: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. O Salmo 150, que fala: Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, nós temos vários tipos de salmos, vários tipos de cânticos. E os salmos, no texto original, estão divididos em 5 livros, que são 5 coletâneas de poesias e de poemas que foram escritos para louvar a Deus. Aliás, o nome de Salmos, no livro dos Salmos, no texto original, se chama Tehillim. Se escreve Tehillim, e Tehillim significa louvores.
Então, no texto original da Bíblia original está escrito sobre os salmos que eles são louvores a Deus. Mesmo quando nós vemos as lamentações e as imprecações, esses salmos, quando eles estão lamentando para Deus e quando eles estão desabafando para Deus, eles estão manifestando que reconhecem que só Deus é digno de ouvir e saber tudo a respeito da nossa vida. Então, essas são formas de louvar a Deus. Quando nós carregamos, levamos tudo para Deus, reconhecemos que é Ele que é o nosso Senhor. Estamos dando louvores a Ele. E os salmos são divididos em 5 livros. O livro 1 vai do Salmo 1 até o Salmo 41, todos foram escritos pelo rei Davi. O livro 2 vai do Salmo 42 ao 72. Os filhos de Coré escreveram os Salmos 42 a 49. Nós vemos a história de Coré em Números, capítulo 16. Ele se revoltou contra Moisés e Deus o matou por causa disso. Mas no capítulo 26 de Números, os seus filhos se arrependem e eles são colocados como responsáveis pela adoração no templo. E esses filhos de Coré são responsáveis pela escrita dos Salmos 42 a 49 do livro 2. O Salmo 50 foi escrito por Asaf, um outro levita que viveu na época do rei Davi, que também ficou responsável pela adoração no templo, e ele escreveu o Salmo 50 do livro 2. Depois Davi escreveu do Salmo 51 até o Salmo 72. Alguns dizem que o Salmo 72 especificamente foi escrito pelo rei Salomão, mas quando você lê o Salmo 72, o último versículo dele fala assim: aqui findam-se os salmos de Davi. Então, a corrente teológica que sustenta que o Salmo 72 foi escrito pelo rei Davi é mais forte. Além disso, do Salmo 51 até o 72, não existe indicação de autoria do Salmo 66, do Salmo 67 e do Salmo 71. Esses 3 salmos, no texto original, não têm autor, mas a tradição atribui estes salmos ao rei Davi porque a forma como eles foram escritos dá de entender que é a mesma forma como Davi escrevia. E o Salmo 71, especialmente, tem alguns versículos do Salmo 70 que ele repete. Então, o Salmo 71 não tem autoria no texto original, mas a leitura e a repetição de alguns versículos do Salmo 70 indica que foi Davi que o escreveu. Depois nós entramos no livro 3, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89. E desses salmos do livro 3, o Asaf e os seus descendentes escreveram do Salmo 73 até o Salmo 82. O Salmo 83 não se sabe quem escreveu, mas a forma da sua redação indica que foi escrito pelos filhos de Coré. E depois o Salmo 84, 85 foram escritos pelos filhos de Coré. O Salmo 86 foi escrito pelo rei Davi. O Salmo 87 foi escrito pelos filhos de Coré também. O Salmo 88 foi escrito por Emã, o Ezraíta, e depois o Salmo 89 foi escrito por Etã, o Ezraíta também. Esses 2 salmos, 88 e 89, os nomes dessas pessoas, o Emã e o Etã, estão registrados em 1 Crônicas capítulo 6. Eles eram da linhagem, 1 Crônicas capítulo 6 é um capítulo que fala a respeito da linhagem dos levitas. O Salmo 88, em 1 Crônicas capítulo 6, versículo 33, fala especialmente a respeito de Emã. Então, nós já meditamos em todos esses salmos. Depois começa o livro 4. O livro 4 começa do Salmo 90 e vai até o Salmo 106. Então nós lemos o Salmo 90 ontem, dia 28 de outubro, hoje é dia 29 de outubro, e nós começamos essa meditação de Salmos no dia 1º de agosto. Vamos continuar novembro e dezembro até completarmos todos os 150 salmos.
E o Salmo 91 é um salmo muito conhecido pelo povo cristão, é um salmo que é muito lido e é um salmo que pode ser dividido em 4 partes. Ele é um salmo que nos fala a respeito da segurança que nós podemos ter em Deus, que Deus realmente é o nosso esconderijo. Ele se divide em 4 partes. Na primeira parte, o versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 2. Direi do Senhor que Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E nessa primeira parte, o salmista, nós não sabemos quem foi que escreveu o Salmo 91. Alguns dizem que foi Moisés, mas o texto original não fala que foi ele que escreveu. Então, não sabemos quem escreveu o Salmo 91, mas ele escreveu uma oração em que ele tem confiança em Deus no meio das dificuldades. Ele acredita que o Senhor é aquele que dá os livramentos. Então, a primeira parte, o salmista manifesta a sua confiança em Deus. Ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Qual é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo é um lugar em que você tem o relacionamento com Deus e você se esconde em Deus. Podemos dizer que o esconderijo do Altíssimo pode corresponder à sua intimidade com Deus. Nos fala a respeito daquele que ora no seu quarto em secreto, que fala tudo para Deus e que tem um relacionamento garantido com Deus. Esse que sempre vive em intimidade, em relacionamento com Deus, ele pode descansar na sombra do próprio Onipotente. Onipotente significa aquele que tem todo o poder. E se Deus é aquele que tem todo o poder e eu tenho um relacionamento de intimidade com Ele, então eu posso descansar à sombra do Todo-Poderoso, porque Ele tem todo o poder, então significa que eu realmente posso ficar tranquilo. E é isso que o salmista está dizendo. Ele quer dizer exatamente isso, que eu posso descansar, então eu tenho confiança na proteção dele. E eu digo a respeito dele, versículo 2, eu direi o que eu direi a respeito do Senhor? Eu direi que ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e que eu sempre nele confiarei. Aí depois nós temos os versículos, a segunda parte desse Salmo 91. A segunda parte são as promessas de livramento. Vai do versículo 3 até o versículo 8. Vamos ler. Porque ele te livrará, a segunda parte, promessas de livramento. Versículo 3, versículo 3 a 8. 3. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro, se alguém armar uma armadilha em relação à sua vida, você vai escapar da armadilha armada contra você. Da peste perniciosa, se houver algum tipo de doença muito grave, algum tipo de pandemia, o Senhor te dará livramento e, se Ele resolver levar você, porque é seu tempo de ir embora para estar com Ele, Ele te levará, mas Ele vai livrar você da peste perniciosa. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade escudo e broquel. O versículo 4 faz uma comparação em relação à galinha que junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então ele fala que ele usa uma metáfora para dizer: o Senhor te dará proteção contra o mal. Ele será como a mãe que protege os seus filhos. Então ele realizará aqui a promessa de livramento. Você vai ser livre. Você vai receber o livramento de ficar desamparado. Você não vai ficar desamparado. A sua verdade, ou seja, a verdade dele, é escudo e broquel. Quando você medita na palavra dele, essa palavra te defende, serve como escudo da fé. Quando alguém quer abater você, você tem na palavra a confiança de que você realmente está seguro. Então você recebe um livramento de ficar ansioso, livramento de ficar em insegurança.
Versículo 5: Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. 6: Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. 7: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 8: Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Quais são as promessas de livramento aqui? Você vai receber o livramento de, no período da noite, ficar mergulhado pelo terror em relação ao futuro. Tem pessoas que quando chega o período da noite elas não dormem, porque as coisas que estão acontecendo na vida delas são tão difíceis que elas ficam em espanto, acordadas pelas madrugadas sem dormir. Estamos vivendo num tempo em que muitas pessoas precisam de medicamentos para dormir, mas aquele que tem a confiança no Senhor recebe o livramento de ficar nesse estado. Mas, ao contrário, aquele que confia no Senhor, acontece o que está escrito em Salmo 4, quando fala no versículo 8: Eu deitei e eu dormi, logo peguei no sono. Porque aquele que tem a segurança no Altíssimo não fica no espanto noturno e ele também não se preocupa com a seta que voa de dia. As setas que voam de dia, para a maioria das pessoas, são setas de ansiedade, de angústia, de preocupação, de aflição, mas eles não são atingidos por essas setas, mas pelo contrário, eles têm a confiança: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é que me dá provisão, ele me cuidará, ele realizará a sua proteção e sempre estará comigo. Nem peste que ande na escuridão. Se estiver no meio da escuridão e se houver alguma peste, o Senhor vai dar o livramento. Nem mortandade que assola meu dia. Está falando a respeito de morte que pode acontecer ao longo do dia por causa de um assalto, por causa de um acidente de veículo, por causa de tantas circunstâncias, por causa de um ladrão que aparece com uma arma, com uma faca de repente. Deus dá o livramento dessas situações que podem levar à morte. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Se 10.000 caem à direita, então podemos interpretar que 1.000 cairão à sua esquerda e 10.000 à tua direita, mas o que importa é que você não vai ser atingido e que somente com os teus olhos você vai olhar e vai ver a recompensa dos ímpios. Então, a segunda parte do Salmo 91 nos faz promessas de livramento. Livramento de doença, livramento de preocupações com relação ao espanto noturno, livramentos com relação ao dia, de ser roubado, de ser furtado, de ser enganado, de passar por situações terríveis. E com os teus olhos, se você cair em alguma situação dessas, você ainda verá com os teus olhos a recompensa dos ímpios, que aqueles que fazem coisas erradas acabam pagando por aquilo que fazem. Agora nós vamos entrar na terceira parte, e na terceira parte vai do versículo 9 ao 13, e do 9 ao 13, o Salmo 91 fala a respeito da certeza da intervenção divina. Vamos ver aqui, versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. 10. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. 12. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Então nós vemos aqui, do versículo 9 ao 13, a promessa da intervenção divina. O salmista fala: o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. É no Altíssimo que você está morando, que você tem a sua morada, o seu relacionamento. Então, existe uma promessa de que ele, uma certeza de que ele vai interferir em seu benefício. Então, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque o Senhor vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito. É aqui que mostra a intervenção. A terceira parte do Salmo 91 nos fala a respeito da certeza da interferência, da intervenção, da participação.
da atuação divina em relação à vida de quem confia nele. Ele vai dar ordem aos seus anjos para a teu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. E o que os anjos vão fazer? Os anjos, como diz o versículo 12, eles te sustentarão nas suas mãos, nas mãos deles, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você vai pisar o leão e vai pisar a áspide. A áspide significa serpente. Significa que você vai pisar naqueles que são mais fortes, naqueles que são terríveis, que podem ter muita força e muito poder na terra, mas diante do Altíssimo e da certeza da intervenção dele, da interferência dele, não são nada. Você vai pisar no leão e na áspide, e você vai calcar aos pés o filho do leão e a serpente. E ele conclui o salmo nos versículos 14, 15 e 16, reforçando que a última parte, conclusão, pois que tão encarecidamente me amou, também eu te livrarei. Te porei num alto retiro, porque você conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. 16. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A última parte, que é a conclusão, mostra Deus falando com quem confia nele. O que Deus fala nessa conclusão? Que Ele mesmo vai livrar, Ele mesmo vai pôr no alto retiro, porque conhecemos o nome dele, Ele nos responderá sempre que o invocarmos, estará conosco na angústia. Vamos lembrar de Mateus 28, 20. Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, que é Deus, mostra a confirmação do Salmo 91. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. O Senhor está com você para te livrar e para te glorificar. Glorificar significa dar honra a você. Significa que os seus inimigos verão que você recebeu a vitória dele. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A abundância de dias, que é a longevidade, a vida longa, é uma promessa que está em Provérbios, no capítulo 3, que fala que todo aquele que tem sabedoria recebe vida longa. E não só vida longa, mas vida abundante. Então, são 4 partes no Salmo 91. O autor é desconhecido, ele é um salmo de confiança absoluta em Deus. A primeira parte, o versículo 1 e 2, o salmista fala sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, está falando a respeito dele mesmo, está falando que para ele Deus é o único Deus, é o seu refúgio, a fortaleza e nele confia. A parte 2 vai dos versículos 3 a 8, onde existem as promessas de livramento. A parte 3 vai do versículo 9 até o versículo 13, onde o salmista fala, garante que existe uma certeza da intervenção divina em relação à vida de todo aquele que crê em Deus. E a última parte, na conclusão, o próprio Deus responde dizendo que é Ele que nos protegerá, Ele nos guardará, porque amamos a Ele e porque quando invocamos a Ele, Ele nos responderá em razão da confiança que temos nele. E Ele nos livrará, não só responderá, livrará e nos dará glória, nos exaltará. Além disso, nos dará abundância de dias e nos mostrará a salvação dele. Essa é a meditação do Salmo 91 e hoje é dia 30 de outubro. Eu falei que era dia 29, né, no começo do vídeo, mas hoje é dia 30 de outubro. E como hoje é dia 30 de outubro, nós estamos lendo Provérbios. Todos os meses nós lemos Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Você pode ler Provérbios uma vez todos os meses. Mesmo no mês de fevereiro, que tem 28 dias, e nos outros meses que tem 30 dias, você pode realizar um esforço para completar os 31 capítulos nos últimos dias de fevereiro, lendo 2 ou 3 capítulos por dia. E nos meses que tem 30 dias, você pode deixar para ler o capítulo 30 e o 31 no dia 30 mesmo. E com isso, ler durante um ano 12 vezes Provérbios. Quem lê Provérbios e aplica na vida por 2 anos, lendo todos os meses, toma decisões mais sábias.
E quem faz isso por 5 anos prospera em todas as áreas. Por isso, nós sempre deixamos um vídeo a respeito de provérbios no final dessas meditações dos Salmos, e eu vou deixar hoje o provérbio do dia. Desde o dia 1º de outubro eu tenho deixado o provérbio do dia. Leituras em Provérbios 30 para hoje, que é dia 30 de outubro. E do lado eu vou deixar o botão para você se inscrever no canal, para que você possa ser notificado todas as vezes que forem postados novos vídeos. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Aqui no canal tem várias meditações a respeito de vários livros da Bíblia. Se você tem interesse no seu crescimento espiritual e no conhecimento a respeito da palavra, procure na seção das playlists. Você verá ali os livros da Bíblia que já foram todos comentados e você pode meditar com base nesses vídeos em que foram feitas as mesmas as leituras da mesma forma como fizemos agora do Salmo 91. Deus abençoe e fique com leituras em Provérbios 30. Provérbios 30, que foi escrito por Agur, que fala sobre muitas lições para a nossa vida prática. Deus abençoe e a paz de Cristo hoje e sempre. Amém.